Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula de geografia hoje para o primeiro aninho e o nosso tema de hoje é tipos de moradia. Sabemos que existem diversos tipos de moradias e todos são importantes, tá? Hoje nós vamos exemplificar para vocês 6 tipos. Então, a gente vai falar sobre palafita, barracos, pau a pique, alvenaria, edifícios, né? Oca e iglu. As residências são muito importantes, né? A moradia é muito importante. Por quê? Porque ela nos protege. Ela nos protege da chuva, do sol, dos ventos, das mudanças de temperatura. Nesse exato momento mesmo, nós estamos entrando no inverno. Então, vocês podem observar que o tempo está mais frio. Então, a gente precisa o quê? Se agasalhar. Então, quando nós estamos na rua, estamos externamente, a gente sente mais frio. E quando a gente adentra dentro da nossa casa, a gente fica quentinho, né? Por isso é importante a moradia e a nossa casa. E na nossa casa também moram as pessoas mais importantes para a gente. Moram os nossos pais, né, os nossos avós, irmãos, moram os nossos pets, podem ser cachorrinho, gato, e todos ficam protegidos. A primeira casa que nós vamos falar é sobre as palafitas. Olha que casas bonitas. Vocês estão vendo na imagem, casas coloridas, mas elas têm um diferencial. Olhem para vocês verem essas estacas, né? Elas são construídas em cima da água, elas ficam flutuando sobre a água. Geralmente os moradores das palafitas são ribeirinhos. Ribeirinhos são moradores que, além de morar próximo ao rio, eles vivem do rio, vivem da pesca. Então, por que existem essas estacas? Quando vem a chuva, né, e vem as cheias, o rio sobe. Então, com isso, com essas estacas, as casas ficam o quê? Seguras e ficam sobre as águas. Tá? A segunda moradia é a oca. Vocês já ouviram falar sobre a oca? A oca, gente, é a casa dos índios. É uma habitação indígena. Então, elas são construídas com galhos, troncos, árvores, né? E palhas. Então, elas são geralmente construídas por vários índios. Então, é uma construção o quê? Coletiva. Vários índios se juntam e constroem. E elas são muito grandes. Geralmente, uma oca, ela abriga não só uma família, mas muitos índios. 20, 30. São habitações gigantescas. Agora, a gente vai falar sobre as moradias de alvenaria, que possivelmente são parecidas com a casa de vocês, né? Que são as moradias feitas com tijolos, com blocos, argamassa, tem telhado, né? Tem laje. Então, essas moradias são mais comuns, e são mais existentes no mundo. São mais comuns e mais existentes no mundo. Elas podem ser em formatos térreos, elas podem ser em sobrado. Sobrado é quando é 2 andares. E elas podem ser também edifícios, em formatos de prédios. Tá? Esses tipos de casas, elas são inseridas nas zonas rurais e também na zona urbana. Então, é possível ver esses tipos de casa nas duas zonas, urbana e rural. Diferente da oca, da palafita, né? A gente não vê, a gente vê mais como? Na televisão, na internet, que geralmente no nosso meio, né, que a gente vive, é mais difícil da gente ver. Eu vou mostrar para vocês um exemplo das casas de alvenaria. Então, na primeira imagem, é uma casa térrea. Estão vendo? A casa, ela foi construída toda em um andar. Então, ela é toda térrea. E já na segunda imagem, são os edifícios, os prédios. Então, moram diversas famílias em cada torre. A outra moradia é o pau a pique. O pau a pique é uma construção muito antiga. Né? Muito antiga. Vocês vão ver ainda esses tipos de casa, ou realmente no sertão do Brasil, ou nos interiores, né? Os interiores, e geralmente as casas, poucas pessoas ainda vivem nessas casas, mas as pessoas geralmente também não derrubam, né? Deixam realmente para apreciação, por se tratar realmente de uma moradia antiga e que hoje, né, os moradores já não têm mais o hábito de construí-las.
Então, elas são feitas por barros e entrelaçamentos de madeiras. Então, eles entrelaçam madeiras e vão cobrindo com barro, como se fosse um cimento, sabe? Mas são casas que sofrem muito por desgaste, tanto físico, né, pelo vento, pela chuva, por animais. Então, não são casas tão seguras para a habitação humana. E os iglus também, que são moradias que estão geralmente nas regiões de geleiras. Tá? Elas são feitas de gelo e os moradores dos iglus geralmente moram nessas regiões e constroem. Ela é toda feita de gelo mesmo. E você pode encontrar ela pequenininha, que geralmente é para um morador, e você pode encontrá-las também bem grandes, que é para moradias coletivas. Agora eu vou apresentar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre os barracos. Eles são moradias construídas com madeiras, lonas, né, plásticos, e elas são geralmente moradias temporárias, até as pessoas terem condições de subir uma casa de alvenaria. Então, são casas que também não têm muita segurança, né, para a habitação do ser humano. Não importa o tipo de moradia que vocês moram, sabe? O importante é que você e a sua família estejam protegidos pelo sol, pelo vento, pelas chuvas, né? Que você, o papai, a mamãe, o responsável de vocês estejam juntos. Lembrando que onde vocês moram é a condição que eles têm para abrigar vocês. E a gente tem que aprender o quê? Ser grato, não é isso? Então agora, como sempre, a gente vai fazer uma atividade. Então, eu apresentei para vocês diversos tipos de moradia. Então, agora eu gostaria que vocês me respondessem. Eu vou dar uma característica e vocês respondem. Eu vou passar a resposta, mas primeiro eu gostaria que vocês pensassem. Qual tipo de moradia que é feito de tijolos e cimento? Pensem aí. Já pensaram? Vamos ver se vocês acertaram. Alvenaria, exatamente. Se a casa de vocês é de cimento, argamassa, blocos, telhado, são casas de alvenaria. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, vocês vão ter a segunda chance agora. Qual é o tipo de moradia que é construída em cima de rios? Essa é fácil, vocês vão lembrar daquela imagem linda que eu passei para vocês. Estão lembrados? Em cima do rio, tem umas estacas. Qual moradia é? Vamos ver se vocês acertaram? Acertou quem disse palafita. Parabéns, é isso mesmo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre diversos tipos de moradia, né? Aprendemos, inclusive, algumas que nem existem aqui no Brasil, que é o iglu. Né? Nós moramos num país tropical, então nós não temos geleiras. Mas é importante conhecermos, né, todos os tipos de moradia. Então, gente, eu gostaria de agradecer vocês pela participação na aula de hoje. Né, aprendemos muito, gostaria que depois vocês sentassem com responsáveis de vocês e contassem um pouquinho do que nós aprendemos hoje. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.